Eu sou Sara Silveira, produtora de cinema. Minha produtora é aqui em São Paulo, é a 19 Som Imagens. Sou produtora exclusivamente de cinema, de curtas e longas metragens. Eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre, minha família é toda gaúcha. Eu tive a oportunidade e a grande sorte na vida de ter um primo que era gerente do Cine Avenida em Porto Alegre. E a minha mãe, para nos poder ter tempo de fazer as coisas, pegava os filhos e jogava no cinema. Meu primo era o gerente, a sala dele era junto da sala de projeção, que era no primeiro andar do cinema, porque era um cinema imenso, que nessa época os cinemas eram muito grandes. E eu tinha vontade tinha tiro sempre na frente, um dia se eu pudesse também fazer cinema, mas dentro do imaginário infantil, depois adolescente. E meu pai disse, não, eu gostaria que meus filhos fossem doutores, como todo pai e mãe quer. Aí, nessa discussão de ser doutor, não sei o quê, acabei fazendo direito. Aí me formei em direito, depois ao cabo estudei direito, me formei em direito, saí do país durante a Revolução Militar, fui aproveitar para fazer um doutorado e um mestrado. Eu nunca terminei meu doutorado, porque ao cabo de 4 anos de Sorbonne, depois de eu fazer a Escola de Altos Estudos Jurídicos, eu, antes de terminar minha tese, com um grupo de amigas que decidiu ir para a Índia, num carro. Nós éramos 4 mulheres em 1977. Quando voltei para o Brasil, meditei bastante durante o caminho da minha volta. Cheguei em Porto Alegre, entreguei os diplomas que eu tinha conseguido para o meu pai, não só o que eu já tinha, mas mais um que eu tinha conseguido na França, porque eu não terminei a minha tese, e disse, meu pai, agora eu vou fazer cinema. Meu pai ficou 1 ano sem falar comigo, porque não acreditava que eu, depois de ter estudado os 9 anos de ciências jurídicas, estava jogando tudo para o lado para fazer cinema. Essa é a minha história, aí decidi fazer, aí comecei uma carreira. Fiz uma carreira, vamos dizer, empírica, fui assistente de produção, diretora de produção, produtora executiva e me transformei em produtora junto com o Carlão Reichenbach, que me convidou para abrir a 19 Som Imagens. Se eu não assistir filmes, como eu vou produzir filmes? Como eu vou aprender? Como eu vou saber lidar com os meus diretores? Só vendo filmes, porque vendo filmes não para você ter uma cinefilia, tem uma cinefilia quase que de necessidade, você precisa ver. Eu acho que o cinema nunca vai acabar, porque pensa no ato, estou na minha casa, vou entrar numa sala de cinema. Você entra no escuro de uma sala de cinema, vê uma obra, você viaja, você tem 1000 pensamentos, 1000 sonhos, e você sai daquele cinema. É como se entrasse num transe. E tudo isso é conhecimento, cultura, um pouco mais de sabedoria para você poder aprender e fazer ligações, citações do que você vê, do que você aproveita, do que os outros seus colegas fazem no mundo. Ver cinema é um prazer enorme para um produtor. Eu sou uma produtora completamente cinéfila, porque eu vejo muitos filmes durante o ano. Vejo muitos filmes nos grandes festivais, porque me interessa ver filmes e eu adoro o escurinho do cinema. Quando a gente decidiu abrir a 19 Som Imagens, Carlão e eu, o cinema brasileiro estava numa enorme crise. O Collor, o então presidente do momento, tinha acabado com todos os organismos. Foi aquela devastação anticinematográfica, né? Quando o Carlão me chamou para fazer a 19, ele disse assim, nós vamos fazer som também, porque eu acho que é melhor, porque o Carlão era músico também. Eu acho melhor eu pegar uma trilha mesmo, vou fazer música, porque eu já não suporto mais fazer cinema, está muito difícil. Eu digo, não, Carlão, nós não podemos, ok que nós podemos fazer música também, mas nós vamos fazer cinema. Daí a 19 chamar 19 Som e Imagens. Como ele me disse, Sara, vamos fazer os nossos filmes, eu disse, mas só os seus filmes? Ele disse, não, vamos procurar os talentos.
o cinema brasileiro está precisando de outras pessoas daí, vamos tentar fazer um filme desses jovens maravilhosos, eu estou dando aula na USP, eu tinha sido convidada para dar aula na USP também, você também está dando aula na USP, e nessa em dar a aula para a USP, muita juventude, sempre muito à volta do Carlão, e simultaneamente eu descobri que o primeiro filme ele era um bom caminho internacional e era um bom caminho para a saída desses filmes, entendeu? Porque os festivais internacionais, os grandes, eles querem ter a honra de ter descoberto o talento. O mais difícil do primeiro filme é conquistar o seu dinheiro, porque eu tenho que provar que esse primeiro menino, que esse primeiro filme, ele realmente pode fazer uma obra. E aí é um trabalho de produção realmente, que é onde eu já estou muito acostumada. Dos meus 30 filmes realizados, 16 são primeiros e depois vem segundos, terceiros, entendeu? Porque aí eles já vêm num crescimento, porque eu gosto muito de fazer o primeiro, acompanhar o segundo. Já o terceiro, o bicho pode voar sozinho, mas alguns deles, por exemplo, ficam com a gente. A própria Ana Mulaert, ela já vai para o terceiro com a gente. E assim, Marco e Juliana estão no segundo, Caetano vai para o segundo, Beto Brant eu fiz 2, eu só fiz um, foi o de Laís Bodansky. Todos os outros, mais ou menos, eles se repetiram para o segundo e tem alguns que estão no terceiro e irão para os quartos, quintos, porque é interessante você conduzir a carreira do diretor, para levar o diretor para ele realmente se tornar um talento. Depois desse trabalho feito, o menino ou a menina que voe, porque também já está com o trabalho realizado e com a base bem sólida para fazer cinema. Esse é o objetivo do primeiro filme. Eu tenho a minha parceira Maria Ionesco, que juntas pensamos tudo sobre todos os filmes. Os roteiros vão sendo escolhidos, eu não tenho nenhuma fórmula, não tem fórmula nenhuma. É um trabalho árduo, normal, de cumprimento de orçamentos, fundamentalmente é isso. Porque o sucesso de uma obra ele começa no cumprimento do seu orçamento e depois com o seu trabalho e com o diretor e os talentos que terão o filme, mais o distribuidor e depois o querido exibidor, é que você começa a carreira desses meninos. Às vezes o segundo, ele faz o primeiro, é muito bacana, o segundo nem é tanto, e aí o terceiro vem bom, às vezes o cara vai acertar ela no quarto, a mão mesmo, mas o primeiro, ele tem uma emoção nova, ele tem uma coisa muito pulsante, né? Porque o menino, o jovem, né? Ele tem um entusiasmo muito grande para a realização do seu fotograma, entendeu? Eu tenho como premissa a decisão final criativa é sempre do diretor, mesmo que eu ache um pavor, eu brigue com ele, a decisão final criativa são dos diretores. Eles são os artistas. Eu sou a mão pesada de obra da arte. Eu acho que a gente já resolveu o problema de produzir filmes. O que eu acho que o Brasil agora tem que concentrar é como vamos distribuir e exibir nossos filmes, já que a produção está resolvida. Mas a distribuição e a exibição ainda é um grave problema do cinema brasileiro. Com um número maior de distribuidores, um número maior de salas, uma baixa no preço do ingresso e um dinheiro para promocionar os filmes para poder chegar até o ouvido e o olhar do espectador. Todos são caminhos, são todos bem-vindos. Antes era película, hoje é o digital. O digital tem uma franca vantagem, diante de tudo, dada a praticidade. Tu clica o teu dedo, você vê uma obra. Você pode comprar um filme por R$9 num VOD, num Now. Então, o digital ele é extremamente bem-vindo por isso, porque ele possibilita que as pessoas vejam mais os seus filmes. Inclusive, a gente está pleiteando no Cine que tanto o Cineclube como os festivais, aonde o filme contar tudo, entendeu? Contar, inclusive, as outras janelas, porque às vezes você pode fazer uma venda de 5 mil, estou inventando, de DVDs, vamos dizer, hoje nem é o caso, porque o DVD, 5 mil pedidos de download para um filme, e que você está vendo. Eu contei um exemplo agora de um filme do Carlão Aschenbach, Falsa Loura,
que fez 15 mil espectadores no cinema, teve um efeito gritante dentro do YouTube por causa de uma personagem conhecida de um programa de televisão, e que a menina aparecia sem roupa, mais íntima, porque a cena do cinema precisava. Então, houve uma procura por causa disso. Mas, às vezes, você cria um fato, cria um evento que leva... Claro, que eu não ia criar um evento, não tinha nem ideia, porque eu acho que o Carrossel nem existia na época que saiu o meu filme. Mas você vê, isso foi um efeito depois. Jogaram o filme no YouTube e o filme fez 600 mil downloads assim. O Carlão, que estava no céu, deve ter ficado felicíssimo. Que 600 mil pessoas, que era o sonho dele. Nós fizemos esse filme pensando que ia ter público, que era um filme mais palatável, que eram operárias e tal. A história da gente, não da gente porque nós não somos operários técnicos nem nada, a gente tem uma outra atividade, mas somos operários da arte, né?